Preciso contar ainda sobre o Galo, que já está no plano D na busca por um treinador. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Galo, que já está no plano D, em sua busca por um substituto para Cuca. Você sabe, o Cuca foi demitido nessa sexta-feira. E os 3 primeiros alvos pensados pelo Botafogo já descartaram qualquer tipo de negociação. Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal não querem trabalhar no Brasil. Já Pedro Martins, que trabalha hoje no Al Garrafa do Catar, entende que a multa rescisória seria um enorme entrave. O Galo precisaria desembolsar 4,5 milhões de dólares apenas para contratá-lo. O nome do Pedro Martins está praticamente descartado também. A partir daí, o Atlético vai voltar suas fichas a técnicos que já haviam sido especulados. O Jorge Sampaoli segue sendo prioridade, a preferência entre torcedores atleticanos, mas a diretoria hoje trabalha com outras alternativas. Pedro Caixinha, desempregado depois de cair no Santos. Ramon Dias, desempregado depois de pedir demissão no Olímpia. E Luiz Ubeldia, que não se empregou depois de deixar o São Paulo, são nomes especulados. Só para completar em relação ao Atlético, a CNRD condenou o Galo ao pagamento de quase 5 milhões de reais pela compra de Daverson junto ao Cuiabá. O Daverson já nem está mais no Atlético, foi negociado com o Fortaleza e por lá está afastado, e essa dívida segue pendente. Sobre técnico para o Galo, o mais forte nesse momento parece ser Pedro Martins, mas há muitos nomes na lista, tá? E o Rafael Menin, o Rafael Menin é quem está tocando essa operação. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Fala aí, Rafael. Tudo em ordem por aí? Passando para saber, o técnico do Galo deve ser anunciado logo. Enfim, vamos tentar descobrir essa parada por aqui, tá? O Pedro Almeida perguntando sobre Sampaoli no Galo. Pedro, a imprensa turca assegura que o Sampaoli é um dos nomes cotados para o Fenerbahçe. O Fener demitiu o José Mourinho e vai pagar 92 milhões de reais de multa rescisória pela demissão do Mourinho, que começou a temporada com o pé esquerdo, eliminação em competição europeia. E o Sampaoli é uma das possibilidades por lá. Assim que tiver alguma atualização, estou tentando aqui com vocês, eu conto o que eu já disse nessa live sobre o Galo. O que eu disse assim, ó, falaram que o mais forte agora é o Pedro Martins. Pedro Martins é um técnico português que por muito tempo foi alvo do São Paulo. Torcedor do São Paulo é encantado com esse cara, tá? Lembra uma coisa curiosa, eu entrevistei nessa semana o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, e o Cristiano contou que nessa semana sairia a posição final da CNRD em relação a uma dívida do Atlético para com o Cuiabá pelo Daverson. Acabei de ler aqui, Atlético é condenado a pagar quase 5 milhões ao Cuiabá, e dirigente do Dourado diz picaretagem. Decisão foi tomada pela Câmara Nacional de Resolução e Disputas por dívida referente à contratação do Daverson. Então era o que eu estava contando para vocês agora há pouco não, que eu tinha dito para vocês durante a semana numa live por conta da entrevista que a gente fez com o Cristiano Dresch, tá? Deixa eu ver o que mais está sendo publicado aqui. Notícias do Galo, quem será o novo técnico? Pedro Martins estão falando agora que é o mais próximo. Está lembrado da cortina de fumaça do começo do ano? Verdade, tem razão. O Sampaoli tem chance no Galo. A pressão enorme da torcida é pelo Sampaoli. Se dependesse só da torcida, acho que o Sampaoli já teria sido contratado. O grande ponto, Arthur, é que na passagem dele pelo Atlético, ele colecionou inúmeras inimizades. O Sampaoli passou do tom diversas vezes, extremamente grosseiro. Teve um episódio na pandemia em que ele e a comissão técnica dele pegaram Covid numa festa particular para o aniversário do Andreatta, isso pegou mal. Ele excluía funcionários dos treinos, enfim. O Galo não está muito convencido de que vale a pena levar essa história adiante, mas a pressão do torcedor pode acabar mudando o rumo da história. Fala, rapaziada, tudo bem? E o Atlético agora com a sina para contratar seu novo treinador. E aí, tudo indica que a preferência da diretoria é por um treinador português. Se a gente pegar o histórico
de treinadores do Além-Mar, eles estão se dando bem aqui no futebol brasileiro. Né? Arthur Jorge foi campeão aqui, Jorge Jesus foi campeão, Abel Ferreira campeoníssimo no Palmeiras e alguns com trabalhos bons também no futebol brasileiro. E é interessante isso, porque no levantamento feito aqui mesmo na Itatiaia, dos últimos 9 treinadores do Atlético, nós tivemos um venezuelano, o Dudamel, 2 brasileiros, Filipão e o Cuca por 3 passagens, né? E o restante, só argentino. Teve Sampaoli, Turco Mohamed, Kudê, Milito e o Atlético muito focado na escola argentina. Agora parece que quer quebrar essa ciranda, né? Porque caía um treinador argentino, vinha um brasileiro. Caiu o brasileiro, vinha um argentino. E o Atlético agora querendo um técnico português. A diretoria diz que vai fazer com calma, com tempo, mas tempo é o que a diretoria não tem. O Atlético já tem jogo no final de semana, depois tem decisão contra o Bolívar pela Copa Sul-Americana, e o Bolívar é um bom time, tem a arma da altitude a seu favor, e no dia 11 tem um jogo de volta contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então é tempo que a diretoria não tem. Precisa correr contra o relógio para contratar um novo treinador. E um treinador que chegue para dar uma sacudida no elenco atleticano. Porque trazer mais do mesmo fica com o Lucas Gonçalves aí, que é o auxiliar permanente do Atlético. A diretoria precisa agilizar e ser certeira. Não trazer qualquer um porque é português, trazer qualquer um por trazer, não. Se é português que definiu a diretoria, esse parece ser o foco, que se tenha precisão na escolha e rapidez, porque senão o ano termina e o Atlético vai ficar a ver navios. O Atlético está iniciando as buscas pelo novo treinador pelos portugueses. Buscou pela 4ª vez o Carlos Carvalhal, que ultimamente esteve no Sporting Braga, lá em Portugal, mas o Carvalhal, pela 4ª vez, recusou o convite do Atlético, diz que não é o momento de vir para o futebol brasileiro. Carvalhal, que por último, né, como disse, esteve lá trabalhando no seu país, tem 59 anos e já foi procurado pelo Galo em 2019, 22, 2024 e agora em 2025. Diante dessa recusa, o Atlético, segundo o GE. Globo, foi atrás de Pedro Martins. É um técnico também português, ele está no Al Garrafa, no Catar, foi por muitos anos treinador do Olympiacos da Grécia. E o Pedro Martins teria, né, se aberto aí a uma nova possibilidade. Depois de o Atlético demitir o Cuca, a busca começa nesse sentido. Nomes como de Pedro Caixinha e de Luiz Ubeldia, estes no futebol brasileiro recentemente, foram, por enquanto, deixados em segundo plano, mas também falados no Atlético. Favorito da torcida, campeão das enquetes e nas redes sociais, um grande barulho pelo argentino Jorge Sampaoli, que comandou o Galo entre 2020 e 2021. Mas neste primeiro momento, a diretoria prioriza outros nomes, mas não descarta de tudo, né? A contratação do Sampaoli. Enquanto isso, o Atlético tem que se preparar, porque antes da data FIFA tem Campeonato Brasileiro. O Galo vai ser comandado interinamente pelo Lucas Gonçalves, auxiliar da comissão fixa do clube pela 4ª vez. O Lucas Gonçalves vai ter alguns retornos importantes para montar o time que enfrenta o Vitória amanhã às 6h30 da noite, lá no Barradão, em Salvador, inclusive onde o Hulk começou a sua carreira, né? Onde tudo começou para o super-herói do Galo, e ele nunca jogou lá depois disso. Vai ser a primeira vez. O Hulk está voltando de suspensão, assim como também retornam Júnior Alonso, Coelho e Júnior Santos. O Dudu finalmente teve cumprida a sua suspensão no STJD e também se torna opção para o Lucas montar esse time que joga amanhã. Ainda no departamento médico, o zagueiro Lianco, o volante Patrick e também o lateral direito Saravia. Com relação a Bernard, que passou por uma cirurgia odontológica na semana passada, existe a possibilidade dele viajar com o time, mas perdeu os 3 últimos jogos e algumas sessões importantes de treinamento depois dessa cirurgia de urgência. E o Juan Tressoldi, zagueiro oficializado na semana passada, há 2 semanas em Belo Horizonte, está fazendo ainda treino à parte. Acredito que não deva ainda ser relacionado para fazer a sua estreia pelo Galo na partida deste domingo no Campeonato Brasileiro. Isso aí, massa atleticana, eu quero a sua opinião nos comentários sobre essa busca incansável do Galo por um substituto do treinador Cuca, que foi demitido nesta sexta-feira. E aí o Galo vai buscando
técnicos estrangeiros. A preferência da diretoria é por um português. Tem insistido aí em Pedro Martins e também em Carlos Carvalhal. Deixa aí sua opinião sobre esses dois nomes para assumir o Galo. Esses treinadores estão um pouco inclinados a não vir para o Brasil. E o Jorge Sampaoli, aparece aí a possibilidade dele ir para a equipe da Turquia, do Besiktas, então, que demitiu seu treinador. E eu quero a sua opinião nos comentários. Quem será que o Galo vai buscar? Como eu já disse, Zubeldia, que é um dos nomes cotados, seria retrocesso. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aí no espaço para comentário.